A escrava que desafiou o Coronel Mendonça. Feche os olhos por um instante e imagine o som de um chicote cortando o ar, o silêncio pesado de uma fazenda isolada. E uma mulher que ousou fazer o que ninguém fazia. Olhar o Senhor nos olhos e dizer não. Essa é a história de Benedita, a escrava que desafiou o Coronel Mendonça. Um homem temido por todos e que pagou um preço impensável por sua coragem. Uma história inspirada em fatos reais, trágica, cruel e que o Brasil tentou apagar. Benedita nasceu na fazenda Boa Esperança, no interior da Bahia, por volta de 1830. Filha de uma africana trazida à força. Cresceu vendo o sol nascer sobre os cafezais e as correntes brilhar à luz da manhã. Desde pequena aprendeu a obedecer, mas também a observar. Tinha algo em seu olhar que inquietava os senhores. Era firme demais, consciente demais, humana demais para uma época que insistia em negar isso. A senzala era um mundo de sobrevivência. Benedita acordava antes da aurora, carregava baldes, moía cana e ainda assim ao fim do dia encontrava forças para consolar os outros. Era ela quem acalmava as crianças quando o choro ameaçava chamar o feitor. Era ela quem dividia o pouco de farinha quando alguém ficava sem. E à noite, quando o capataz dormia, ela se escondia atrás do engenho para cantar em voz baixa canções que a mãe lhe ensinara sobre liberdade e esperança. O Coronel Mendonça, dono da fazenda, era um homem de poder e crueldade, chamado de Dragão do Sertão. Tinha fama de nunca perdoar uma desobediência. Rico, arrogante e orgulhoso, acreditava que nada e ninguém poderia desafiá-lo. E por muito tempo foi assim, até cruzar o olhar de Benedita. Certo dia, ao fim da colheita, o coronel ordenou que todos os escravizados ficassem em pé no terreiro. Ele andava entre eles, examinando, gritando, mandando açoitar quem parecia cansado. Quando chegou diante de Benedita, notou que ela o encarava, não com insolência, mas com dignidade. Ele se aproximou, olhou-a nos olhos e perguntou com ironia: "Por que me encara assim, negra? Quer apanhar mais que os outros?" E ela respondeu, num tom calmo e firme: "Eu não encaro o senhor. Eu só não abaixo a cabeça para ninguém que não seja Deus." O silêncio que se seguiu foi mortal. Os outros abaixaram o olhar. O Coronel Mendonça empalideceu. Aquilo era impensável. Uma mulher negra, escravizada, falando assim diante de todos. Ele mandou prendê-la na senzala, jurando que ela pagaria caro por aquilo. Mas algo havia mudado. Aquela resposta simples, mas poderosa se espalhou pela fazenda. Outras mulheres começaram a sussurrar. Ela falou com coragem. Ela não teve medo, e essa faísca de coragem começou a se espalhar. Nos dias seguintes, o coronel mandou que Benedita fosse açoitada. 10 vezes, depois 20, depois 30, mas ela não chorava. Cada golpe era um grito contido, um ato de resistência muda. E quando ele perguntou se ela ainda o desafiava, ela respondeu, com o corpo ensanguentado: "Enquanto eu respirar, ninguém vai me fazer esquecer que eu sou filha de Deus." Essa frase ecoou pela senzala como um hino. Mesmo torturada, Benedita começou a inspirar outros escravizados a se reunirem em segredo. Eles falavam sobre fugir, sobre resistir, sobre orar. E assim, nasceu o primeiro movimento de resistência dentro da fazenda Boa Esperança. Homens e mulheres se organizavam à noite, trocando alimentos, mensagens e planos. Mas o coronel descobriu. Um dos escravos, forçado pela tortura, contou tudo. E então veio a noite da tragédia. O coronel mandou reunir todos no pátio. O céu estava avermelhado e o ar cheirava a medo. No centro, uma estaca. Benedita foi trazida com correntes nos pulsos, mas ainda ereta, com o olhar fixo no horizonte. O coronel discursou dizendo que ela era um exemplo do que acontece a quem desafia seu dono, e ordenou que fosse queimada viva. As chamas subiram. O fogo refletia no rosto dos senhores, enquanto os escravizados choravam em silêncio. Mas Benedita não gritou. Antes que o fogo a consumisse, ela ergueu os olhos para o céu e disse: "Pode queimar meu corpo, mas não o que Deus plantou dentro de mim." Dizem que naquela noite, o vento soprou forte e o fogo se espalhou pela plantação, menos como se a terra inteira gritasse. Dias depois,
a fazenda Boa Esperança pegou fogo, e muitos juram que o espírito de Benedita vagava entre as chamas, libertando aqueles que ficaram. Hoje, séculos depois, a história de Benedita ainda vive nas memórias do recôncavo baiano. Alguns a chamam de santa, outros de maldição viva do coronel, mas para quem conhece a verdade, ela foi o símbolo da coragem que sobreviveu às correntes. Se essa história te tocou, deixe um comentário dizendo o que mais te emocionou. E se você acredita que essas vozes não devem ser esquecidas, compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Vozes das Correntes, porque toda história silenciada merece ser contada.